25 e 24. Obrigada. Desculpe, obrigado aí pela alerta. De fato, aqui, os dados dos anos anteriores só está uma incorreção aqui no número do ano, né? Desculpa. Mas esse, então, é um pouco o cenário. E aí, acho que esse gráfico ajuda a gente a olhar um pouco também onde estamos, né? Esse lado do boletim da ANA, aqui é desde o início da operação, lá na década de 80, né? Mostra, então, aqui é o gráfico, né, do dia 13, onde nós estamos aqui com 19,3, né? A ANA usa duas casas decimais, por isso que o dado da SPA é 19, da Sabesp é 19,3, da ANA é 19,26. Então, um arredondamento aí, mas é só uma questão de arredondamento matemático. Mas então, na ordem de 19,3, a gente, evidentemente, que, né, como muitos já apresentaram aí, 21 a gente bateu, né, muito próximo a isso, 2014 e 15, né, que é esse ponto aqui mais abaixo, inclusive entrando aí no volume morto, e mostra um pouco na história, de fato é um ponto bastante abaixo do que a gente teve aí ao longo da história, esse 19,3 deste momento, né. E quanto às afluências, né, acho que muitos já falaram sobre isso, são muitos números, mas só para olhar, né, esse é o acompanhamento lá do boletim da ANA também, quanto ao percentual, quanto entrou no reservatório se comparar com a média histórica, né? Para até a gente calibrar um pouco, parecido com que ano estamos, embora o José Aldo até trouxe já a forma de gráfico. Mas se a gente olhar dezembro aqui, ó, 39%. Então, dezembro de 25, a gente teve 39% daquilo que, vamos dizer, era esperado se tivesse a média histórica. Isso mostra o cenário que nós estamos vivendo, né? Ou seja, tem as retiradas, evidentemente, com queda de afluência, não há reposição, e o reservatório, evidente, que se depressiona. Para 2025, algo como metade, né? Então, aquilo que se esperava de afluência para 2025, considerando uma média histórica, algo como metade dessa água chegou no reservatório, evidentemente, por isso que os cenários estão tão adversos dessa forma, né? Bom, vamos olhar um pouquinho para o futuro, né? Como o José Aldo mostrou, a ANA faz, acho que o que mais tem hoje é a gente fazendo projeção de onde o sistema Cantareira chegaria, né? E é evidente que são projeções com muitas premissas e algumas dependem, evidentemente, se isso vai acontecer ou não, depende, evidentemente, da realidade, né? O que importa para nós, né, essa linha roxinha, que mostra, esse aqui é a rodada do CEMADEM agora, se não me engano, no dia 4 de janeiro, e que olha, então, até o final do março, né? Até março. Como que a gente entraria, porque a grande questão, a grande pergunta é essa, ou seja, como será a estiagem do ponto de vista de nível de armazenamento, né? Qual será a estiagem que a gente viverá em 2026. Então, as linhas pontilhadas, que eles já estão mais acostumados com esse gráfico do CEMADEM, mostram como a gente chegaria no final de março, mantido algumas premissas de retirada, por exemplo, ele coloca como premissa a interligação Paraíba 5,13, média de arte, média de transposição, mas está em 8,5, mais ou menos. Então, isso melhora o cenário, enfim, tem as premissas, né? Mas se a gente olhar, vamos dizer que daqui até março, chova, a linha verde, né? A linha verde é o pior dos cenários, chova metade da média histórica. Daqui até o final de março, chova metade da média histórica, a gente chegaria ao final de março, né, com um cenário nada desejável, né? Na ordem de 20% do armazenamento do sistema Cantareira. Ao ponto de a gente olhar um cenário mais otimista, que essa linha azul superior, seria de agora até março, chover 25% acima da média histórica, mantidas essas premissas de retirada, transposição, etc., a gente chegaria com 53, evidentemente, que é um cenário bastante mais favorável do que a gente espera. Então, mas se a gente olhar uma mediana, né, a gente apresentou algumas situações, na ordem de, né, ao final de janeiro, acima dos 20%, mas uma mediana aí, nós estamos falando na ordem de 30%. A gente pode fazer uma mediana muito, né, uma conta rápida na ordem de 30%, e a pergunta que fica é, bom, e essa água dá? Bom, lembra que, quem acompanha mais de perto aqui, em média, se retira, se consome de 30% a 35% do relatório ao ano, mantidas as retiradas históricas. Se tiver restrição dessas retiradas, claro que a condição é outra. Então, de fato, mostra um cenário de muitos desafios para a estiagem de 2026. Né? Mas, para poder trazer informações mais precisas e espero que boas notícias, eu gostaria agora de convidar, então, o Jorge Mercante, que coordena aí o GT Previsão, com vários órgãos, várias entidades, para trazer aí a visão tanto da meteorologia a curto prazo, quanto essa questão mais climatológica, um pouco já para o final do verão e início da estiagem. Jorge, bom dia, fique à vontade.
Oi, bom dia a todos. Depois dessa brilhante reunião, que até é difícil de falar, mas vamos tentar. Muito boas as apresentações, as colocações. Permite compartilhar. Eu, inicialmente, Alexandre, vou até pedir. Deixa eu ver, essa aqui, se é essa. Não, essa aqui não é outra, espera um pouquinho só, por favor. Essa aqui. Eu queria fazer, para quem não sabe, eu sou o coordenador do GT Reuso da CT Indústria, e o Sérgio Razeira fez uma brilhante apresentação, brilhante. Como sempre, é música dos nossos ouvidos. Eu gosto muito de ouvir o Sérgio, ele até saiu já, infelizmente. Apenas uma pequena lembrança em relação ao reuso. O reuso não produz água, porque eu não lanço, mas eu não cabo, mas também não lanço, tá? É neutro normalmente, tá? Mas, por outro lado, o reuso é muito importante. O reuso, como uma atitude assim, uma alternativa ambiental, né? A gente economiza produto químico, energia. Eu, por exemplo, estou trabalhando na indústria em Paulínia hoje, queria abrir do lado da AET Barão Geraldo. Eu até gosto de chamar, não de EPAR, mas de EFAR, né? Estação de Fornecimento de Águas para Reuso. Do ponto de vista, para mim, etiológico, é esse o nome, mas tudo bem. É apenas esse pequena ressalva, Alexandre, para ficar coerente com o que a gente discute lá no setembro. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vamos ver como foi assim, a previsão, né, hidrológica aí. Vejam só, em Buenópolis, durante 12 dias, a vazão observada foi 20% inferior à prevista, com 13 dias de antecedência. Em Atibaia foram 19 dias. Já lá, aqui em Valinhos, com 7 dias de antecedência, foram 11 dias que foi abaixo de 20%. Realmente, a previsão de chuva complica a previsão hidrológica. Tá? Aqui nós temos aqui a série dos últimos 12 meses. Você observa, então, que nesse quesito, Atibaia é melhor, até porque é mais próximo do reservatório, né? Então fica menos assim, sujeita ao erro, à previsão de chuva. Tá? Agora que eu peguei um período de janeiro de 20 a dezembro de 25. Praticamente, observe, ó, é a mesma tendência que tem nos últimos 12 meses. Então, a Atibaia sempre tem um resultado melhor nesse sentido. Tá? Aqui agora, de 20 e 21 a 25, é a mesma coisa, né? 17 dias em Buenópolis, 22 em Atibaia, 18 dias em Valinhos, com 7 dias de antecedência. Mas o que interessa, isso aqui interessa para o usuário, né? Quer saber se acertou ou não, mas para quem administra, a gente vai ver a questão do IP. Mas antes tem mais um dado interessante aqui. Ó. Eu peguei de janeiro de 20 a dezembro de 25, quanto que o pluviômetro registrou na média lá em Buenópolis, quanto deu a previsão, praticamente cravou, né? O radar sempre dá menos. Aqui eu não sei porquê, já me explicou o Marco do dado do CIMEPAR, mas ele marca menos. Mas observe que a previsão está muito próxima do pluviômetro. Por que isso? Porque, na verdade, a previsão, ela acerta em larga escala. Ela é na distribuição, às vezes, espacial, até temporal. Mas quando pega uma série de longo termo, realmente os modelos são robustos, têm equações precisas. Só que, para o dia a dia, realmente, aí tem a dinâmica do caos, né, que rege a previsão meteorológica e dá essas distorções. Tá? Então, a gente observa que o modelo, quando pensa em médio e longo prazo, ele está funcionando. Agora que sim, aquilo que avalia o modelo. O ideal é que sempre esse intervalo de predição seja inferior a 75%. Olha aqui em dezembro, 10 dias em Buenópolis, 15 em Atibaia e 15 em Valinhos. Tá? Quando a gente pega a série histórica dos últimos 12 meses, né, a gente observa realmente que Valinhos dentro dos 7 dias de antecedência, ele opera muito bem, tá? Melhor que Buenópolis. E aqui agora, no período de 5 anos, né, nós temos que Valinhos é o melhor modelo. Vejam só, é o melhor modelo em 7 dias, hein? Realmente está bem calibrado para Valinhos o modelo hidrológico. Bom, falo aqui agora.
previsão meteorológica. Por que eu gosto de colocar essa carta sinótica? Porque para nós aqui, o ideal é quando entra a frente fria e ela estaciona aqui no estado de São Paulo, a gente tem chuva distribuída, né, por um período maior, tanto no tempo quanto no espaço. Então a gente fica observando. Agora esse dia aqui, ó, foi o dia 10 de outubro, tinha aqui uma frente estacionária no oceano, alta pressão aqui, abaixo aqui no Paraguai, e aqui só esses cavalos aqui são linhas de estabilidade. Não tem nada de novo aqui, né? E as pressões altas, até eu lembro que falei para o Alexandre, a pressão está alta ainda, não vai entrar a frente fria. A pressão está alta aqui, a frente para entrar tem que cair a pressão, abaixo de 1013 Pascal. Em 2017, 2018 não vai entrar. Aí, à tarde, apareceu uma frente fria aqui no Uruguai, tá? Estão vendo aqui, ó, tem uma baixa aqui. Opa, essa aqui pode chegar aqui, se a pressão aqui em São Paulo cair. Ela evoluiu para o Rio Grande do Sul no 0 hora do dia 11, tá? Às 12. Chegou no dia 12, à meia-noite, ela foi para o oceano. Ou seja, não veio para cá. As chuvas que nós tivemos nesse período foram chuvas de verão. Então, uma atmosfera muito úmida, muito calor. Então, você tem chuvas até fortes, até com valores altos de precipitação, mas localizada, tá? E aqui, ó, dia 12 do 1, nada. Dia 13, nada. E hoje aqui, de manhã, também nenhuma frente ainda prevista para chegar aqui, tá? Aqui é só uma foto do satélite. A gente observa, então, que no dia 10 tinha nebulosidade, inclusive que nesse horário, aqui no bairro que eu moro, deu um vendaval, tá? Que muitas árvores foram destruídas, caiu em cima da rede elétrica, teve casos que ficou 24 horas sem energia elétrica. A gente mora num bairro arborizado e paga o ônus por morar num bairro agradável, né? Não é culpa da CPFL, não. Vou defender sempre a CPFL, porque eles trabalharam que nem uns doidos para tentar estabelecer a energia. É que o vendaval foi forte. Aqui está a chuva no dia 10, ó. Aqui não pegou, aqui a região que estava fora o radar de Teixeira Soares, aqui em Ponta Grossa, mas choveu bastante lá no oeste do Paraná. Aqui por um raio, a gente observa que teve chuva. Ó. Onde tem raio, gente, é sinal que tem cumulonimbus, tem atividade convectiva forte. Pode ter sido chuva rápida, mas choveu, tá? O raio é bom porque mostra onde tem raio, seguramente teve cumulonimbus. Aqui no dia 11, ó, olha só, já rarefeita aqui a nebulosidade aqui no Paraná e São Paulo. O Paraná continuou chovendo pela própria estabilidade atmosférica do verão, tá? Aqui o radar de Bauru, também no dia 11, mostrando chuvas aqui no interior de São Paulo e nada aqui na nossa região. Ó, sem raios aqui, então no dia 11 não teve chuva. Agora no dia 12 já evoluiu, né? Foi na segunda-feira, nós vamos ter chuva aqui na região. E aqui o radar já de ontem, não, de dia 12 ainda, chuvas aqui na região de Campinas, tá? Raio, né? Mais no interior de São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Bom, vamos chegar aqui dia 13, que foi ontem, realmente choveu mais ontem do que anteontem aqui em Campinas, tá? Eu vou lembrar, o Chicão está presente. Chicão, eu me lembro, eu achei aqui, em março, abril de 2001, o Água Viva, você deu uma entrevista, com o seguinte sentido, que choveu acima da média aqui no PCJ e muito abaixo da média do Cantareiro. Isso trazia preocupação para o consórcio e para o comitê, tá? Se você pegar a edição de março, abril de 2001, você vai ver a sua entrevista dizendo isso. Realmente, aconteceu essa anomalia já, de chover mais aqui do que no Cantareiro, tá? Não é novidade. Isso aqui é de ontem. Bom, ontem choveu bem aqui, ó. Olha aqui, ó. O Bauru pega melhor a região, choveu bastante aqui, tanto aqui ao norte de Campinas, quanto na Grande São Paulo. Está aqui os raios mostrando isso. Agora o que interessa, eu fiz esse preâmbulo aí para mostrar quanto é importante, eu conversei com a Daniela agora, até por zap aí, eu tenho acompanhado o clima aqui desde 78 que eu moro em Campinas, que eu acompanho o clima diariamente, tá? A gente observa então que no passado, né, de cada 10 verões, 8 eram chuvosos, que ficava janeiro, fevereiro chovendo continuamente. As ECAs, as zonas de convergência Atlântico-Sul, ficava estacionado aqui em cima do estado de São Paulo, em Minas Gerais, enfim, tá? Agora não tem acontecido tanto isso.
Mas observo também que eu, quando pego a previsão, eu olho a pressão. Hoje mesmo eu olhei as pressões de todas as cidades, desde lá do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, até Brasília, Minas e São Paulo. Estão todas altas aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, o momento está bloqueando, porque é frente fria, como você até viu ali, tá? Então, talvez a gente possa, o Daniel, nesse modelo aqui, o WRF, para a região, não esse do CPT, mas o nosso aqui, né, que prevê para a região, a gente introduzir um fator da pressão local, sabe, que possa trazer, assim, uma maior previsão. Não vai chover, apesar da WRF prever. O WRF é um banco de dados enorme, né, é o que tem de melhor, mas ele vai customizar para a nossa região, tá? Então, voltando aqui, pelo CPT aqui hoje vai ter uma chuva forte, que é provável que tenha chuva locais, em alguns locais aqui, bem forte, tá? Já o CIMEPAR está mostrando uma situação boa, né? Em todos os pontos, chuva contínua até do dia 19. É provável que chuva de verão em todo esse período aí, a menos que entre alguma frente. Aqui pelo CPT, aqui, ó, ele só observa uma frente aqui, ó. Tá vendo? Quando o vento muda aqui a direção, se observarem aqui a direção do vento, se eu consigo colocar o sul aí. Mas onde vocês olham a direção do vento, observe que do dia 19 para o dia 20 está mudando para sudeste, ou seja, no dia 19 vai entrar uma frente fria, vai chover, então talvez aí a gente tenha aí 2 dias de chuva, tá? Depois deve cair a temperatura, como vocês observam ali, e entrar uma frente fria. E aqui também o CIMEPAR também prevê isso, ó. Aqui o dia 20, seco. Aqui, então, nesses 2 dias, 18 e 19, talvez tenhamos chuvas mais generalizadas, por exemplo, no Cantareira. Aqui a previsão hidrológica para o Buenópolis, né? Com a chuva que vai ter, provavelmente a vazão vai subir. Essa aqui é a registrada, e aqui é a futura provável, tá? Vermelho. E aqui está, então, infelizmente, né, aconteceu aqui da vazão, o Valinhos cair abaixo do otorgado aqui, né? Mas a tendência também agora é de melhora. Agora é a previsão do CIMEPAR por ensemble. Ensemble é por conjunto de modelos, né? Aqui é a mediana, que é o valor mais provável. São vários modelos, né? Então está prevendo realmente em Buenópolis chuva boa agora para os dias 18 e 19. Isso agora também é para o dia 15, depois cai um pouco. Depois vai ter outro veranico aqui, ó, porque vai estar a frente fria, a pressão vai subir, provavelmente, e vai estabilizar o tempo. Então, tem grandes chances dessa frente entrar, realmente, deslocar lá para Minas, que aqui fique esse período seco. Depois deve voltar a estabilizar novamente. Nos demais postos, é a mesma situação, tá? Chuva aqui dia 19, depois seca aqui nos dias 20 até o dia 23. Valinhos, idem. Então, nas regiões próximas, né? Então, entre Valinhos, Buenópolis e Atibaia tem uma pluviometria parecida. Já quando a gente pega aqui Campinas para o interior, isso é outra, que chove menos, né? Lá tem efeito orográfico, mais próximo da serra, tem vários motivos, né? Para que lá a pluviometria seja um pouquinho maior do que aqui na área mais aqui, baixo do PCJ. Tá? Agora, o SPI, que a Daniele calcula para a gente no CIMEPAR, abaixo de 0, como fala o Alexandre, é esponja da seca. Observe aqui, ó, que as crises que nós estamos tendo agora, tiveram inclusive uma pior aqui em 2018, 2019, né? É muito pior que a que houve em 2014. Entretanto, a adução para o Cantareira evitou que chegasse lá no volume estratégico, tá? Tinha um volume morto. Aqui a gente tem em azul o SPI12, que é justamente de 12 meses, e aqui um de 24 meses. O de 24 meses ele traduz um pouquinho melhor o sistema como um todo, sabe? Ele realmente, acho que diz mais quando a gente pensa no fluxo de base, o tempo que demora para percolar, né? Eu acho que é o que mais condiz com a realidade do fluxo de base. Então chove, se está abaixo de 0, vai chover, a vazão sobe, daí algumas horas cai, né? A gente observa, obviamente, quando a gente pega o Jaguari e o Atibaia, todo mundo observa isso, que o Jaguari demora mais para subir, demora mais para baixar, porque
porque é uma região menos conurbada, menos permeabilizada, então percola mais, e então consegue demorar mais para subir, demora mais para cair depois do fluxo de base de alimento. Já o Atibaia, que está numa região muito mais urbanizada e impermeabilizada, ele sobe rápido e desce rápido, para desgosto de quem controla a vazão no Atibaia. Tá? Aqui o da Exalc é um ponto próximo a Exalc, né? Então a gente consegue ter assim, uma correlação que mostra que realmente os dados da Replant é de longo termo também, desde 87. Isso aqui, a série histórica é de 1917, né? Então, regiões próximas estão bem correlacionados os dois, tá? Também estão abaixo de zero, de esponja seca. Para finalizar, a previsão climática. Lembrando que, para o Brasil, é o Ninho 3.4 que influencia, ou seja, a temperatura da superfície do Oceano Pacífico aqui equatorial, está bem central. Sempre lembrando que ele é muito mais preditivo para as regiões Nordeste e Sudeste, e Sul, né? Enquanto que a Sudeste e aqui, Centro-Oeste, tem outros fatores que influenciam e às vezes alternam. Para vocês terem uma ideia, em 2014 a seca foi em pleno El Niño, tá? Esse ano estamos com Laninha. Bom, aqui, uma breve recordação, né? Em 2024, em janeiro, nós estávamos, olha, bem forte aqui, o El Niño, a temperatura estava acima da média climatológica. Já em julho, veio o Laninha, tá? Que perdurou. A gente vai ver que, pegar aqui a superfície do mar, ó, janeiro de 2025, julho, sempre um Laninha fraco, neutro, mas sempre abaixo da temperatura média, tá? Nada de El Niño, ou Laninha ou neutro. E de novembro, e dezembro, a último, também temos águas frias aqui no Pacífico Equatorial Central. Aqui a série histórica, está aqui o famoso El Niño de 83, que encheu Cantareira, né? Foi o ano mais chuvoso na história de Campinas, até hoje não foi suplantado ainda, mais de 2 mil milímetros no ano. Tá? E aqui agora o El Niño que teve passado, e agora aqui já esse Laninha que entrou no 2025, 2026. Tá? Aqui é o último, ó, que é o 3.4. Normalmente, ó, entre meio e menos meio é neutro, abaixo de menos meio é Laninha, e acima de mais meio é El Niño. Tá? Então, a gente está agora num processo entre neutralidade e Laninha. Aqui a previsão que a gente tem para... Tivemos, aliás, isso aqui foi feito em julho. Observe que em julho está previsto que já em dezembro, janeiro, ia ficar neutro, né? O Laninha arrefecer. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Como está se empurrando para frente a previsão. Então, ainda está previsto aqui, né, o mês de dezembro, que seria prevalência ainda, a maior probabilidade de ter o Laninha. Tá? Depois, sim, virar o neutro e futuramente o Laninha. Aqui já é a de janeiro, idem ainda, né, quer dizer, aqui começar o neutro, e depois de maio, junho, temos o El Niño. Mas o que importa para nós aqui não qual o resultado, só uma coisa aqui, ó, essa última frase, ó. O índice de oscilação subequatorial foi positivo. Positivamente, o sistema acoplado ao oceano atmosfera permanece consistente com a Laninha. A oscilação sul, além da temperatura, ele pega a direção de vento, a pressão lá em Tahiti, no meio do oceano, e lá em Darwin, na Austrália. É um sistema que pega o mundo todo. Então, mostrando que ainda realmente, até o momento, está consistente o Laninha. Tá? Agora, aqui interessa então a chuva. Segundo a Universidade de Colômbia, para o nosso, não digo desgosto, mas não muita alegria, aqui está sem previsão. Tá? Aqui, quando está assim, neutro, não quer dizer que está chovendo na média. Pode ser acima ou abaixo da média. Seca no Nordeste, chuva lá no Norte e seca no Sul. Tá? Consistente, então, com Laninha ainda. Aqui, para fevereiro e março, ilha, não muda nada. A gente observa que não muda nada. Março, abril e maio, idem. Abril, maio e junho, também sem novidades. Tá? Isso aqui já é mais longo prazo, né? Mas não tem assim, nenhuma probabilidade de ter chuva acima da média. O do CPTEC para janeiro, fevereiro e março, idem, ó. E pior que aqui está dando seca bem no sul de Minas, né? Isso para a gente é terrível, né? A gente quer que aqui pelo menos fique dentro da média, né? Então,
pelo CPTEC, o cenário não é favorável. Agora, o que é temperatura, só para encerrar, porque a temperatura tem a ver também com o consumo, né? E outra coisa, quando a temperatura aqui parece baixa, é sinal que vai chover, principalmente no verão, né? No verão, quando tem verão seco, a temperatura aqui está quase na média, mesmo com o aquecimento global, quer dizer, considerando com a temperatura média climatológica, é sinal que deve chover aqui nesse período na nossa região, tá? E março-abril também, ele continua temperatura quase um pouquinho por cima da média, isso é bom sinal. E depois, então, abril, maio e junho deve ser superior, porque vai abrir um tempo e provavelmente aí a temperatura, em função das mudanças climáticas, do aquecimento global, vai dar acima da média climatológica. E aqui do CPTEC também, a temperatura acima da média da nossa região, não muito, né? Aqui no centro-oeste, muito mais forte. Aqui no norte do país, praticamente na média. É isso que eu vou apresentar, fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, aí pela apresentação, não só pela apresentação, na verdade, né, por guiar aí as reuniões, né, do GT Previsão, que sempre se reúne aí previamente a CTMH e aprofunda essas discussões, até aqueles que estão participando conosco pela primeira vez, fiquem à vontade, o GT é público, aberto, quem quiser se aprofundar, contribuir com essas discussões, eu tenho um GT só para isso. Mas acho que tem o Léo Vilas Boas com a mão levantada, por favor. Olá, Léo? Oi, você? Está bem baixinho o seu áudio. Não estamos te ouvindo. Está com bastante ruído, microfonia, não está dando para entender, não. Se você quiser digitar no chat, a gente passa para o Jorge aqui. Bom dia, melhorou? Agora sim, por favor. Sim. Obrigado, desculpa, estava no outro microfone aqui do computador. Obrigado aí, Jorge, obrigado, Alexandre, pela apresentação. Jorge, só uma dúvida para fechar, assim, então, comparando com aquele histórico e simulação do armazenamento, né, no sistema Cantareira que o Alexandre apresentou, qual seria aí o cenário de chuvas que estaria previsto de agora até o final de março ali? Seria próximo à média ou um pouco abaixo, só para... Não sei se você teria também essa informação. Sim. Ali, quando a gente tem aquela região aquela neutra, né, pode ser um pouco acima da média e um pouco abaixo da média. Se vocês recordarem, lá em 2014, né, ali, realmente, não choveu nada em janeiro, fevereiro, foi seco, então o nível caiu, né, verticalmente quase. Pela previsão aqui que a gente tem de médio prazo aqui, não configura aquela situação não, tá? Pode ser que a gente não tenha aquela recuperação desejável, né? Para chegar no final da estação úmida. Tá bom. Então, o cenário é neutro, diria assim. Tá bom. Obrigado. Obrigado aí. Acho que é uma pergunta importante aí, né, Jorge? É uma pergunta que todo mundo, de $1 milhão, né? Que todo mundo quer saber, mas evidentemente, mesmo que fique em torno da média, vejo que os desafios são bastante grandes, até porque com temperaturas acima da média, ainda que não tão elevadas, aumenta o consumo, aumenta a evaporação, é evidente que pressiona os mananciais também com esse elemento de temperatura, além da questão de chuva. Obrigado, Jorge. Obrigado a GT Previsão. Acho que não temos mais colocações aqui e agradeço aí as apresentações. Boa tarde a todos. Bom, com isso, a gente caminha aqui para o encerramento da nossa reunião. Acho que não temos mais nenhum inscrito a falar. Eu gostaria, então, de só... Opa, temos um inscrito? Por favor. Não, é o Roberto, Alexandre. Ô, Roberto. Só para deixar em suspenso aqui se o Dr. Joaquim ia conseguir participar ou não da reunião, né? O Luciano até estava tentando entrar em contato aqui, via WhatsApp, sinal de fumaça e tal, mas ele estava em outra agenda e acho que ele acabou não conseguindo participar. Então, deixar certa escusa aí, né? Tanto para a doutora Camila, o pessoal da SP Águas, quanto para a doutora Alexandra, né? E todos os demais aqui da reunião, que o Dr. Joaquim acabou não podendo trazer aí uma atualização sobre as ações da ANA, tá? Mas, com outra oportunidade aí, a gente pode estar trazendo isso aqui para a reunião, tá bom?
Obrigado, Roberto. E, bom, aproveitando, já que nós estamos falando da próxima reunião, até para a gente estabelecer pautas, além da nossa pauta ordinária, a nossa próxima reunião, ela está agendada para o dia 5/2, ela estava agendada em formato virtual, mas em virtude aí da situação, da importância de um olho no olho, eu sei que, claro, para a participação da Ana presencial é mais desafiadora, mas então a próxima, nós temos uma presencial agendada para março, que adiantou para fevereiro, então a reunião de 5/2 está prevista para ser presencial lá no Museu da Água de Indaiatuba. E aí, Roberto, também acho que a gente pode fazer tentativa ao longo do mês, de repente, se a Ana puder, Indaiatuba é do lado do aeroporto de Viracopos, ali, de repente pode facilitar alguma logística, no sentido de repente, de a Ana vir também fazer uma apresentação, uma discussão aqui em relação a esses pontos que foram colocados, ou logo na sequência a gente terá mais reuniões virtuais e pode também esclarecimentos serem feitos aí, Mas então só gostaria de convidar todos aí para a nossa próxima reunião, será então presencial lá no Museu da Água de Indaiatuba, será enviada a convocação, evidentemente, a pauta, o endereço, tudo certinho, mas fica aí então feito esse ajuste da reunião de fevereiro, que estava para ser virtual, será presencial, em virtude aí de a gente poder conversar um pouco mais de perto dos cenários e dessas questões todas que estão sendo vivenciadas aí, Bom, diante disso, deixa eu só parar o meu compartilhamento. Eu, da minha parte, agradecer demais da presença de todos, tivemos um fórum altíssimo, muitas participações, acho que discussões importantes hoje aqui, tanto com a SPA, com a Ana, com os usuários, trazendo aí seu ponto de vista, e evidentemente que a CTMH, dentro das suas limitações e daquilo que ela tem governança, assim como o comitê, tem tentado fazer, dar em todos os palcos, colocar suas posições, levar os pleitos dos usuários, justamente trazendo essa representação do colegiado nesses espaços existentes de negociação e, evidentemente, de contribuição técnica que a experiência da CTMH possa levar. Então, da minha parte, agradecer mais uma vez, passo também para os coordenadores adjuntos se tiverem alguma fala de encerramento, Marcão, se estiver por aí também, ainda fique à vontade para desejar boa tarde. Da minha parte, então, encerro, nos vemos no dia 5/2, quando reunião ordinária da CTMH, mas com certeza nos veremos no dia 23, na reunião com a secretária Natália de apresentação do SAT-PCJ. Chicão, fique à vontade. Não, é só uma informação boa, Eu vou pedir Estamos precisando. Nós estamos precisando de ótima, mas uma boa já tem. Nova geração do PCJ. Vai lá para conta de mais água no PCJ aí, por favor. Olá, Alexandre, todo mundo. Passando a informação, Alexandre, a gente viu aqui todo esse cenário de escassez hídrica, a redução da vazão dos nossos mananciais e até da própria fala que foi mencionado aqui na reunião de hoje, o quanto é importante e relevante aqui para a bacia que os municípios também façam reservatórios municipais para armazenar a água da chuva, a água bruta, E a gente tem bons exemplos já aqui nas bacias PCJ, e aí trazer a boa notícia que o Francisco mencionou, no último dia 17 de dezembro, bem no apagar das luzes do ano passado, então o município de Santa Bárbara